Olá, que seja plena a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar neste dia. Estamos aqui para comentar mais uma lição, a lição de número 2 do primeiro trimestre de 2023, o avivamento no Antigo Testamento. Nós vimos a nota introdutória da lição passada sobre o avivamento espiritual e entendemos um pouquinho do que verdadeiramente é um avivamento espiritual. Nobres irmãos e caríssimos telespectadores, quando falamos de avivamento, assaz é fundamental pensarmos verdadeiramente, como nós falamos na aula passada, sobre o que é o avivamento. O texto áureo, ele vai dizer que, então disse, eis que faço um novo concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 10. A verdade prática, ela exala da seguinte forma: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Nobres irmãos, o panorama dos avivamentos veterotestamentários são circunstâncias maravilhosas e gloriosas, a ponto de haver ouvido ainda nesses dias atuais algumas pessoas levantarem questões tais como: opera Deus como operava na antiguidade? Faz Deus os sinais como fazia na antiguidade? E lembro-me de um livro que tinha a epígrafe, o tema dizendo: já não vemos os teus sinais. Por que será que nós não estamos vendo os sinais, as manifestações da graça abundante, do poder de Deus em nossos dias? Ora, a mesma palavra diz no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, dizendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, ou ontem, hoje e eternamente. O interessante é que quando nós falamos de Deus no dia de ontem, nós entendemos a eternidade, o tempo da criação. E como disserta Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, ele diz, no capítulo 3, perdão, ele diz: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho em semelhança na carne, para condenar o pecado na carne. A eternidade é a plenitude dos tempos do Senhor. A eternidade é o pleno cumprimento da palavra do Senhor do passado. E eternamente, nós norteamos a palavra amanhã como também a eternidade do Senhor, a esperança e expectativa do povo de Deus, da Igreja de Cristo. Nós falamos da eternidade de Deus no passado e falamos da eternidade de Deus no futuro. O presente hoje é uma dádiva de Deus. Mas por que nós não estamos vendo e experimentando esses sinais? Porque nós, como humanos, mudamos o nosso conceito de adoração, o nosso conceito de subserviência e prática de adoração. Os nossos cultos já não são mais os mesmos. Nós não vamos à igreja com a finalidade de verdadeiramente prestar um culto ao Senhor. Muitas congregações é um palco de desfile.
desfile de modas. Muitos púlpitos se tornaram um palco capaz de fazer com que o ego do humano, o conhecimento do humano, apareça muito mais que a glória de Deus. Uma oratória convincente, uma oratória contumaz. Estamos voltando aos dias de Sócrates, de Platão, aos dias aristotélicos, quando sobe um grande orador e vai se apresentar à plateia, usando verbalizações bonitas, usando o conhecimento humano e depreciando mais a palavra do Senhor. Mas pregam-se contextos embasados na Bíblia, sim, mas verdadeiramente o conceito de adoração, o conceito de ser servo ficou em segundo plano na vida de muitos pregadores. Muitos pregadores têm abandonado os púlpitos à procura de manter a sua vida estável. A busca de ter uma estabilidade financeira e estar bem vestido, ter uma ótima aparência, se apresentar bem nos púlpitos ou dentro das congregações, dentro dos templos, traz a ideia de que verdadeiramente Deus está nos abençoando, de que verdadeiramente Deus está nas nossas vidas. Será? Quando Jesus discursa aos fariseus chamando-os de sepulcros caiados, é porque o sepulcro, quando ele era revestido e pintado de cal, ele deixava a lápide daquela sepultura bonita, com a aparência de alguma coisa zelada. Mas dentro havia podridão, havia corpos em decomposições, sendo saturados por vermes. E eu levanto uma questão aqui agora: como está a nossa alma, os nossos corações e a nossa psique para apresentarmos ao Senhor? Veja bem, no Antigo Testamento, todas as vezes que o povo se afastava do Senhor, Deus permitia que esse povo padecesse por aflições. Deus permitia que o povo de Israel, que a nação hebreia, sucumbisse diante de outras nações, fosse envergonhada porque se esqueceram do Senhor. O capítulo 17, versículo 13 de Ezequiel, ou melhor, de Jeremias, diz: Ó Senhor, fonte das águas vivas, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de ti terão os nomes escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. E a ideia de ter o nome escrito na terra é que a chuva, o vento leva, apaga. É ter o nome lançado no esquecimento. É ter o nome lançado para longe, não ter memória de tal pessoa. No capítulo 15, Deus está advertindo fortemente a nação, dizendo: Tu me deixastes, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Veja bem, mas todas as vezes em que as pessoas entenderam seu pecado, como nós vemos no caso de Esdra e Neemias, olha, verdadeiramente nós pecamos contra o Senhor e casamos com mulheres de outras etnias, com mulheres estranhas. O povo entendeu que a maldição, a praga, todos aqueles problemas aterradores eram consequência dos seus atos diante do Senhor. E então narra-nos a história que o povo se arrependeu e despediram aquelas mulheres.
e se aproximaram do Senhor com o coração quebrantado. Então, Deus ouviu a súplica daquele povo. Deus ouviu a oração daquele povo. Você vê que em Crônicas, a Bíblia diz: se eu cerrar o céu. E aí tem uma outra condição: e se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, um coração quebrantado, um coração contrito, eu ouvirei. Então, o verdadeiro avivamento, ele só ocorrerá quando nós deixarmos as nossas vaidades humanas e nos entregarmos completamente às mãos do Senhor. Segundo ponto, só estaremos propensos a ver um verdadeiro avivamento no momento em que nós nos voltarmos à Bíblia, à palavra do Senhor, e procurar obedecê-la. E quando eu falo de voltarmos à Bíblia, eu não falo de você abrir a sua Bíblia e ler na escola dominical, ler num culto matinal, ou quando você for fazer uma visita. Essa dedicação à Bíblia, essa volta à leitura bíblica tem que ser uma coisa cotidiana, rotineira. Tem que ser uma das primeiras coisas que você vai fazer no início do seu dia. Uma volta à palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é como água, vai lavar a nossa alma, vai limpar os nossos pulmões espirituais. Por isso é que Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, se renovam a cada manhã, à medida que nós colocamos o Senhor no início dos nossos dias, no início da nossa jornada. Restaura-nos, Senhor. Restaura a nossa sorte como do cativeiro. O avivamento ocorreu no tempo de Moisés. Moisés estava lá no deserto, havia saído fugido, ou, no entendimento de alguns, havia sido expulso da terra do Egito. E o povo agora sendo humilhado, sendo exaurido, sucumbindo às forças humanas, a razão humana caiu. E então eles se lembraram do Criador. E a Bíblia diz que Deus ouviu e foi lá no meio do deserto de Midian e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque você está pisando em terra santa. E Deus faz um convite glorioso a Moisés: vem e enviar-te-ei ao Egito para que libertes o meu povo. Deus nos levantou como igreja para ensinar, para tirar aqueles que estão cativos no Egito, aqueles que estão oprimidos pela mão de Satanás, aqueles que estão sobre a subserviência do pecado. Quando o povo se arrependeu e começou a buscar a face do Senhor, a Bíblia diz que Deus se levanta, ouve a oração do seu povo e determina a providência. Avivamento e palavra de Deus são duas coisas que caminham juntas. Avivamento e a palavra de Deus não podem faltar. Observe bem o lavrador, o homem do campo. Ele prepara a sua terra, deixa ela arada, espalha a sua semente. Com tantas tecnologias, ele espalha a sua semente. Na expectativa de que terá uma ótima colheita. Mas algumas sementes se perdem pelo caminho. Algumas sementes não criam raízes profundas. Mas você também precisa de conhecer a terra que você vai lavrar, e você precisa de conhecer a qualidade e a especificidade da sua semente.
E somente através da palavra do Senhor que você vai ter um conhecimento melhor para ensinar, para pregar aqueles que estão necessitados e carentes. É necessário conhecermos a palavra do Senhor. E conhecendo a palavra do Senhor, nós vamos entender a nossa condição de pecadores. Nós vamos entender os nossos erros e clamarmos a misericórdia do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e aqueles que nos cerceiam, sobre as nossas vidas e a vista de nossos familiares e de nossa parentela. E tudo isso, coração quebrantado, a leitura da palavra do Senhor, tem que ser regada também com uma vida de oração. Se não tivermos os joelhos, aquele momento de comunhão com Deus, tornar-se-á difícil. Levar uma mensagem de fogo, uma mensagem que é como um martelo que esmiuça a penha, aquela mensagem que vai entrar no coração do pecador, norteando o pecador aos caminhos do Senhor. O avivamento, ele tem que ser acompanhado de um coração quebrantado, de uma vida de oração, de uma vida de meditação na palavra do Senhor. E, acima de tudo, uma vida de testemunhos para aqueles que nos cerceiam. Deus abençoe a sua vida e uma ótima aula para você.